Essa palavra para o nosso pregador, nosso querido pastor Delcides, nosso príncipe. Aleluia. Pode vir, meu amor. Bispo, vem cá fazer oração por ele. Vem cá. Oh. Viu aí, autoridade? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aleluia. Deus de infinita bondade e misericórdia, nós queremos, ó Pai, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, aqui está o teu servo, o teu ungido, o teu filho amado, Senhor, aleluia. O nosso pastor Delcides. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela vida do teu ungido, pela sua família, pela sua esposa, a pastora Bruna, pelo seu ministério, pela sua igreja, por tudo, ó Pai. Ó Deus, mas Senhor, em minhas orações eu peço ao Senhor todos os dias, fala Deus, fala Senhor, porque nós estamos aqui para ouvir a tua voz. E que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a igreja que concorda, diga amém. Glória a Deus. Vamos receber o nosso pastor aplaudindo ao Senhor com todo amor e carinho. À vontade, meu pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus seja louvado por esta noite. Que o nome de Jesus continue sendo engrandecido. Deixa eu aproveitar que você está de pé. Já vai pegando a sua Bíblia e abrindo no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo de número 6, no verso de número 68. Enquanto você abre, eu quero externar minha gratidão ao Senhor por estar aqui nessa linda festa. Eu aprendi nesses 43 anos de idade que a gente só convida para a nossa festa quem é amigo nosso. E eu me sinto muito feliz por estar aqui comungando com os irmãos. Louvar a Deus pela vida do nosso bispo, da nossa bispa. Amo vocês, tá? Vocês continuam elegantes. Pastora Joyce, já deu um cheiro no pequenininho ali. Tá? Que Deus abençoe. Me acompanhando está minha esposa, pastora Bruna, como já falado. Eu trago o abraço e trazemos o abraço da nossa igreja, o Brasil para Cristo, ali na estrada da Cachamorra, a todos os irmãos e irmãs, como também dos nossos pastores presidentes, nosso presidente da convenção, pastor Elisandro, e o nosso presidente do campo, pastor Gilberto Luiz Cunha. Sintam-se abraçados por toda a igreja do Brasil para Cristo. E parabéns por esses 48 anos, em o nome de Jesus. João, capítulo de número 6, verso de número 68. Quem achou, diga graças a Deus. Eu sei que está aqui em telão, está na TV. Vamos ler todos juntos ao som do 3. Vamos. 1, 2, 3. Ficou lindo, não? Ficou lindo, a gente pode fazer de novo. 1, 2, 3. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Glória a Deus. Toma o seu assento em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir você que desocupasse as suas mãos e aplaudisse ao Senhor pela palavra dele. Você pode colocar vida, força nessa palma. Irmãos, quando paramos para ler esse capítulo, no capítulo de número 6, no verso de número 68 em específico, a gente precisa entender alguns detalhes, e eu quero de forma bem sucinta lhe passar o que Deus colocou no meu coração. Vivemos dias onde muita gente existe, mas pouca gente vive de verdade. Nesse contexto aqui, a gente vai ver que há quem tenha dinheiro, há quem tenha status, há quem tenha agenda, há quem tenha vida, mas o coração continua vazio
em meio aos conflitos. O homem moderno, ele aprendeu a produzir, isso não é ruim, ele aprendeu a conquistar, ele aprendeu a aparecer, mas ele desaprendeu a procurar o seu destino. E quando a gente olha isso aqui, a gente percebe que no contexto atual nunca houve tanta tecnologia, e isso não é errado, nunca houve tanta gente também no meio dessa tecnologia, nunca houve tanta gente emocionalmente cansada. Aqui não é falta de conexão, porque isso nós temos, aqui literalmente é solidão. Então a gente chegou num texto onde o problema nunca foi apenas alguém perguntar o que fazer da vida, mas o verdadeiro problema é para quem viver. Então, quando a gente olha nesse texto aqui, a gente percebe que o homem ele foi criado para um algo maior. Que isso? Ele foi criado para um algo maior do que sobreviver apenas. Ele foi criado para Deus. Já que ele foi criado para Deus, o contexto do capítulo de número 6 de João 6 é um dos capítulos mais profundos do Evangelho. E eu digo que é um dos mais profundos do Evangelho, porque João, aqui no capítulo 6, ele consegue pegar as palavras de Jesus e demonstrar que aqui no capítulo 6, Jesus multiplica os pães, ele confronta a multidão, ele fala sobre o pão da vida, aqui ele revela verdades difíceis de ouvir, e aqui também ele começa a perder seguidores. É aqui que, enquanto Jesus multiplicava o pão, a gente vê que a multidão aumentava, mas quando ele começou a confrontar o coração, a multidão meio que diminuiu. Então essa realidade aqui, a gente percebe que nesse contexto a multidão queria pão, mas sem transformação. A multidão queria bênção, mas sem arrependimento. A multidão queria promessa, mas sem a cruz. A multidão queria salvação, mas sem ter um Senhor para isso. Então Cristo aqui, ele para os 12 dele e pergunta: vocês querem se retirar também? Verso de número 67, ele pergunta: vocês não querem se retirar também? Aí vem o que a gente chama de talvez o improvável. Quem? Pedro. Pedro responde uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia, em específico no Novo Testamento. Pedro responde e entendeu que muita gente ainda não entendeu. Pedro aqui percebe que seguir Jesus não é apenas aderir uma religião X ou Y. Ele percebeu que seguir a Jesus é literalmente encontrar razão para a sua existência. Então, quando o texto vai tratar aqui, perceba que ele nos dá alguns nortes, e o primeiro norte que ele nos dá é que seguir Jesus aqui é entender que não existe outro caminho. E quando eu digo para você que seguir Jesus aqui é entender que não existe outro caminho, Pedro, ele responde: Senhor, ele pergunta: Senhor, para quem iremos nós? A parte A do versículo 68, quando ele pergunta para quem, perceba que Pedro não perguntou para onde, ele pergunta para quem, porque o evangelho não gira em torno de um sistema geográfico, gira em torno de uma pessoa. Quem? Cristo. E quando Pedro pergunta para quem, Pedro entende que evangelho não é só doutrina, não é só tradição, não é só liturgia, não é ambiente religioso. O verdadeiro cristianismo, ele está centrado em Cristo. É por isso que quando lemos a citação paulina aos Romanos, no capítulo de número 11, no verso de número 36, Paulo faz a seguinte declaração: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Quando Paulo diz isso, Paulo consegue dizer: ele é a origem de tudo, ele é o canal de tudo e ele é o destino final para tudo. Paulo diz isso
à igreja de Roma, mas ele reverbera também para a igreja de Colossos, quando ele escreve a carta aos Colossenses, no capítulo de número 1, no verso de número 17 e 18, a linda declaração paulina é a seguinte: ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Quando Pedro diz Senhor, ele está ligado à palavra Senhor ali no grego ao que chamamos de Kyrios. Kyrios é exatamente alguém que é dono, alguém que é soberano, alguém que tem autoridade absoluta, alguém que governa. Quando Pedro diz Senhor, ele está dizendo: eu sei que tu és o dono, eu sei que tu és o soberano. Pedro reconhece que Jesus não era apenas um mestre admirável, ele era Senhor de tudo e de todos. Pedro está dizendo aqui está desafiando um dos maiores conflitos dessa geração atual. E qual é um dos maiores conflitos dessa geração atual, pastor Delcide? É que muitos querem um Jesus que salva, mas não querem um Jesus que governa. Muitos querem um Jesus do não temas, mas não querem um Jesus que liberta. Muitos querem um Jesus de eu te amo, mas não querem um Jesus de você tem que largar o erro. Mas em meio a isso tudo, estamos há 48 anos dizendo: até aqui esse Jesus tem nos ajudado. Bendito seja o Senhor, porque enquanto alguns querem céu sem submissão, promessa sem obediência, eternidade sem transformação, nós estamos aqui para entender o quê? Não existe discipulado sem redição, não existe chamado sem submissão. Aquele que é Senhor no culto ou nessa festa, ele também quer ser Senhor na nossa casa. Aquele que é Senhor nos louvores, no canto, ele quer ser Senhor na nossa vida. São 48 anos dizendo: seja Senhor aqui, mas seja Senhor em cada IBPM, seja Senhor aqui, mas seja Senhor em cada lugar. Aquele que é Senhor aqui, ele para essa festa para dizer: eu também sou Senhor na tua casa, eu também sou Senhor na tua família, eu também sou Senhor em tudo. Bendito seja esse Senhor. Aqui entende, Pedro está mostrando para a gente que seguir Jesus significa entregar tudo. Pedro está demonstrando que existe um vazio em viver sem Cristo. E deixa eu te falar uma coisa: o ser humano, ele tenta preencher a alma com coisa temporária. E cá para nós, quando ele tenta preencher a alma com coisas temporárias, eu lembro da citação de Salomão. Salomão tentou encontrar sentido no prazer, na riqueza, na construção, no conhecimento, na fama. E no final de tudo, ele declarou, Eclesiastes 1:2, ele diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E ele percebe aqui nesse contexto que a palavra vaidade está ligada a Evel no hebraico. Evel significa vapor, fumaça, algo passageiro, algo sem permanência, algo sem consistência. Salomão estava dizendo: tudo aquilo que tentei usar para preencher minha alma evaporou, porque no contexto que a gente está vivendo, o mundo distrai, mas não cura. O pecado oferece prazer momentâneo, mas ele cobra caro depois. Aí você vai ver que tem gente que vai tentar preencher o vazio em prostituições, em relacionamentos, em validação emocional. Ou quando a gente pega no contexto aí, alguém talvez vai tentar preencher o vazio com performance ministerial. É fazendo atividade aqui, é fazendo atividade ali, em redes sociais da vida, mas nada consegue sustentar uma alma longe de Deus. O que sustenta a alma é aquele que segue a Cristo, entendendo o decreto do Evangelho. O que tem uma alma sustentada é aquele que segue a Cristo, dizendo: Senhor, nada me preenche, nada me basta, nada me serve, a não ser a tua presença gloriosa.
Há uma frase de Agostinho de Hipona. Glória a Deus. Glória a Jesus. Há uma frase de Agostinho de Hipona que ele diz: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Eu não sei você, mas quando alguém não entende o que Pedro entendeu, a coisa complica. Pedro está perguntando: Senhor, para quem? Aleluia. E de mestre não tinha só Jesus na época, mas ele está dizendo: eu não te reconheço como mestre, eu estou te reconhecendo como Senhor. Feliz é aquele que entende que Deus é Senhor da nossa vida em todas as áreas. Deixa eu te falar, na minha casa eu posso ser o chefe da casa, mas o dono é Ele. Na sua casa você é o chefe da casa, mas o dono é Ele. Na igreja nós somos pastores, mas o dono é Ele. Do ministério nós temos o controle, mas o dono é Ele. Eu estou pregando para que você entenda. São 48 anos adorando ao dono da igreja, 48 anos dizendo: Senhor, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem desfaz. Levante a sua mão que eu preciso dizer para você: a tua casa, a tua vida, teus sentimentos, teus negócios têm o dono, e o dono manda te dizer: fica em paz, eu estou no controle de tudo. Glória a Jesus. Pedro está demonstrando isso. Seguir Jesus é entender que não existe outro caminho. Pedro me mostra que seguir Jesus é encontrar palavras que sustentam a alma. Eu posso mexer contigo? É 3 vezes que eu peço isso. Você pode mexer com alguém, diga para ele: se a palavra não fizer, ninguém faz. Se a palavra não libertar, ninguém liberta. Se a palavra não curar, ninguém cura. Se a palavra não levantar, ninguém levanta. Se a palavra não ressuscitar, nada ressuscita. Nós estamos aqui debaixo de uma palavra e é sobre ela que caminhamos. Eu não estou invalidando, pastor, mas a palavra de fulano é boa, mas só a dele que transforma. É isso que eu estou dizendo. Se a palavra não fizer, ninguém faz. Pedro está dizendo: para quem iremos? Só tu. Tu tens palavra de vida. Pedro entendeu que Jesus não carregava apenas discursos, ele carregava vida. E daqui, ó, o meu respeito a quem tem discursos motivacionais. Não, eu respeito, porque a gente está vivendo uma geração melindrosa. Então alguém vem com a palavra de vai dar tudo certo. Aí quando não dá, ele fica meio dodói. Porque a gente entende que a palavra vem não trazendo conforto, mas ela traz principalmente o confronto. E é por causa de alguém que não é confrontado que vai ser confortado toda a vida. E deixa eu te falar, muito conforto deixa alguém mimado, muito conforto deixa alguém mal acostumado, muito conforto vai deixar: não, eu sou buzu de Jesus. Não é. Não, eu sou o ponto fraco. Não é. Evangelho não é colocando o homem no centro. Evangelho é dizendo: ei, quer o céu, tem que renunciar. Quer viver Cristo, tem que negar a carne. Pedro entendeu que Jesus não carregava a palavra de motivação, carregava a palavra de vida. Quando se fala de vida eterna, Pedro entendeu, ele não estava trazendo uma vida de existência biológica. Pedro estava dizendo: se eu quero vida espiritual, tu tem. Se eu quero vida abundante, tu tem. Se eu quero vida plena, tu tem. Se eu quero vida eterna, tu tem. Se eu quero vida que procede de Deus, tem. E deixa eu te falar, Jesus não veio melhorar homens, ele veio transformar pecadores. Ele veio ressuscitar homens mortos espiritualmente. Ei, meu irmão, só ele tem palavra de vida eterna.
Mas parece que alguém deixou de entender isso. E é por causa de vai dar tudo certo que alguém continua no erro. Não, é assim mesmo. Carne é fraca. Toda vez que alguém manda essa máxima de a carne é fraca, alguém está dizendo, o pecado é um todinho, é uma vitamina. Aí vem Pedro, Senhor, é a tua palavra. É a tua palavra que sustenta. Quando a minha mente está enlouquecendo, é a tua palavra que me deixa centrado. Quando a minha alma entra em guerra, é a tua palavra que sustenta. Quando ninguém entende a minha dor, é a palavra que cura. Jeremias entendeu isso. Jeremias entendeu isso no capítulo 15, verso 16. Ele diz, achadas as tuas palavras, eu logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração. Pastor, o que o senhor está dizendo? A palavra não é apenas informação teológica, ela é alimento espiritual. Aleluia! Não, nada contra, eu seria hipócrita se eu dissesse para você não se instruir. Se instrua sim, se forme sim, até mesmo porque eu falo em sala de aula com alunos. Tu pode se formar no que for, mas o que forma um adorador não é uma sala de um seminário, é uma vida de intimidade com Deus. O que faz um pastor não é o diploma, é a vida dele, é a mistura com ovelha. O que faz uma igreja não é alguém dizer ela é boa, é uma vida de oração, de palavra, de quebrantamento. Quem não ouve a palavra segue vozes erradas. Pastor, o que o senhor está dizendo? Quem não ouve a palavra. E aqui, ó, nada, meu irmão, eu quero ser bem claro para você. Eu me sinto pregando em casa. E acho que depois de 27 anos pregando, a gente não precisa de demagogia. Não, eu me sinto em casa. Mas a gente não precisa trocar as coisas, porque quem não ouve palavra vai dar atenção mais a uma influência do que ao seu líder. Quem não ouve palavra vai dar mais atenção à ideologia do que a um estudo. Quem não ouve palavra vai dar confiança mais a uma filosofia do que a opinião pastoral. Quem não ouve palavra, ele é levado por qualquer opinião, por qualquer tendência. E qual o problema de uma influência, de uma ideologia, de uma filosofia, de uma opinião, de uma tendência que na maioria delas tem pouca verdade? Vivemos uma geração que ela é hiperconectada, mas ela é profundamente perdida, porque quem escuta todo mundo acaba sem direção. Aí sabe o que tu vai ouvir depois de 48 anos? Teu tempo acabou lá. É melhor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Árvore não anda. Se Deus te plantou aqui, é aqui que tu vai crescer, é aqui que tu vai prosperar. E deixa eu te falar, sabe por que é a melhor coisa conviver em família? Porque toda família tem gente complicada. E na maioria das vezes quem acha os outros complicados é mais complicado ainda. Pastorzão, sabe aquele obreiro que tu, Senhor, aí Deus fica, o que tu quer? E aí? Então, sabe o chato? Ele é a lixa para lixar o outro chato que é tu. Sabe aquela pessoa complicada? Ela é a lixa para lixar o outro complicado que é tu. Porque gente lixa a gente. É aquela pessoa que tu olha e diz, Senhor, e aí? Aí Deus, e aí o quê? Aí tu é marrento, o outro marrento chega para te lixar. Aí tu é metido, um mais metido que tu chega. Aí tu é, não, eu sou o cara. Aí chega mais alguém, porque gente lixa a gente. E nem adianta dizer tá repreendido, porque Deus não vai arrancar ele de lá, Deus vai te tratar através dele. Gente lixa a gente. E a gente vai se adequando, a gente vai se alinhando.
A gente vai vivendo porque a gente está ouvindo a voz. E quem ouve a voz dele cresce. Quem ouve a voz dele prospera. Jesus vai declarar para os discípulos, no verso 63 do capítulo de número 6, ele diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Deixa eu te falar, tem voz que entretém. Obrigado, o senhor gentil, viu? Tem voz que emociona. Tem voz que manipula. Mas só a voz dele que transforma. A voz dele nos tira das nossas cavernas. Ei pastor, ei líder, ei oficial. Sabe aquele dia que alguém olha e diz: tá bem, mas você sabe, se eu entrar numa caverna, já era. Sabe aquele dia que alguém olha pra gente e diz: pregou muito, mas mal sabe que a gente tá moído, tá quebrado por dentro. A gente entra na nossa caverna, fogo não tira, vento não tira, mas tem uma voz poderosa que pergunta: Elias, você tá fazendo o que aí? Orabacalamaxíria. Elias, tu quer parar, mas eu tenho algo para você. Tu quer desistir, mas eu te renovo. Eu estou te falando que a mesma voz que sustenta o universo é a mesma que levanta a nossa vida nessa noite. Aleluia! A voz não mudou. É a mesma voz. O problema de uma geração sem profundidade bíblica é que muitos sabem, meu irmão, frase de efeito, corte que emociona, opinião popular, mas não conhece as escrituras. Repita comigo: uma geração sem palavra. Não, tem várias vozes aqui. Diga: uma geração sem palavra se torna vulnerável. Pastor, vulnerável ao que? Ao engano, ao emocionalismo, ao relativismo, ao falso evangelho. A Bíblia deixou de ser o centro para muita gente, virou detalhe. E qual é o problema? É que uma igreja fraca biblicamente se torna forte em aparência. Lembra de Sardes? O problema de Sardes não era o pecado. Tu olha para a igreja de Sardes e tu vê que Sardes, a igreja caiu pelo mesmo motivo da cidade. Em um ano, Tito foi lá, entrou e derrubou. No outro ano, Antíoco entrou e derrubou. Qual era o problema? A cidade ficava num lugar inalcançável. Mas teve uma noite que os soldados dormiram. E o que fez a cidade e a igreja cair? A falta de vigia. Porque quem não vigia cai. Então o problema não é a nossa mensagem. O problema não é o nosso momento de oração. O problema é a falta de vigia. Mas pastor, eu estou num momento onde até a minha Bíblia está caindo aos pedaços. Então parabéns para você, porque eu amo a citação de Spurgeon que diz que uma Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence ao dono que está inteiro. Aleluia. E sabe por que chegamos até aqui? Não, meu irmão, tem segredo? Tem. Ainda é mantendo a intimidade com o Pai. Eu quero convidar você a, nesse primeiro dia de festa, entender: não abra mão do princípio. É Ele quem tem palavra de vida eterna. É a palavra que nos sustenta. É a palavra que nos guia. Pastor, eu estava pensando em fazer alguma coisa para crescer. Não faz nada não, só usa a palavra. A palavra cresce, a palavra levanta, a palavra sustenta. Ou só usa a palavra. Nós não precisamos de invenções. Nós temos a palavra. Não precisa inventar, irmão. A palavra ainda cura. A palavra ainda tem poder de pegar alguém que está com um fuzil na mão, arrancar o fuzil e dar um banho de graça nele. A palavra ainda tem poder de pegar um bêbado, encher ele do Espírito e fazer dele um profeta na mão do Altíssimo. Oh, a palavra tem poder de libertar alguém enquanto estamos aqui. A palavra é poderosa. A palavra ainda faz.
Porque eu estou caminhando. Seguir Jesus é permanecer quando outros vão embora. João 6 é o capítulo do abandono. Cadê o moço que estava tocando? Não para não. Agora eu já estou na reta final. Isso, bonito desse jeito. Seguir Jesus é permanecer quando outros vão embora. É a segunda vez que eu peço, ou a terceira? Não, é a segunda. Diga para alguém, deixa quem quiser ir. Diga para ele, você não pode. Tu não pode tentar segurar. Pastor, e aí? Eu preciso te dizer, não é porque alguém foi que o seu sentimento pela obra tem que ir junto. E de verdade, pastores e esposa de pastores, oficiais que lidam com vidas, levante a mão. Eu sei que eu sei que eu não estou sozinho. Baixe. Não dói depois de um investimento espiritual, um choro, um gabinete, um aconselhamento, alguém virar para você e dizer, pastor, acabou meu tempo aqui. Ou só eu que já senti essa dor? Dói, não dói? Aí tu fica, motivo. E eu não sei que relógio doido é esse que Deus usa para eles. Porque parece que Deus está de mal com a gente, só fala com Ele. E aquilo mexe com o líder porque parece que é ele que errou. E se a coisa está andando, aí isso vai consumindo a gente, deixando a gente doente. Aí lá vem Jesus pregando, irmão. Ele acabou de alimentar a tropa. Ele acabou de dar pão. Ele tinha curado naquele dia. Naquele dia ele curou depressão. Naquele dia ele tratou crise de ansiedade. Naquele dia ele restaurou casamento. Naquele dia ele pregou bem. Naquele dia foi um dia completo. Sobrou até pão para a galera levar para casa. Só que depois que ele começou a pregar, verso 66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Olhe para mim aqui. Se abandonaram Jesus, quem dirá nós? Se deixaram Jesus, tu acha que não vão deixar um Delcide bruto, grosso igual parede de chapisco? Se deixaram Jesus, tu acha que não vão deixar a gente? Mas Jesus está mostrando uma centralidade. Aquela multidão queria pão, mas não queria confronto. O que eles queriam? Multiplicação, experiência sobrenatural. Eles queriam um ambiente poderoso, mas na hora da transformação eles correram. Sabe o que é isso? Discipulado interesseiro. Não, pastor, eu estou saindo. Por quê? O senhor não reconheceu meu ministério. Por quê? Não me consagrou. E desde quando azeite na cabeça é promoção, gente? Não, eu fui exaltado. Agora eu sou quase anjo. Ou aqui, ó. Agora eu sou Jesus Júnior. Consagração não eleva a consagração da estrutura. Aleluia. Deus não unge quem vai se achar. Deus unge quem vai procurar alma, procurar vidas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu posso tirar o paletó? Já estou acabando aqui.
caminho aqui. Existe uma diferença de multidão para discípulo, irmão. A multidão, ela segue Jesus pelo que recebe. O discípulo, ele segue Jesus por quem ele é. Multidão vai permanecer enquanto tem emoção. Multidão vai permanecer enquanto tem benefício. Multidão vai permanecer enquanto tem resposta. O discípulo não. O discípulo vai permanecer até quando o céu estiver silenciado. Aleluia. E deixa eu te falar uma coisa para mexer com o teu coração. O fato do céu estar em silêncio não significa que ele está indiferente. Ele está em silêncio, mas ele conhece a tua estrutura. Ele está em silêncio, mas ele conhece a tua dor. Ei, meu irmão, a tua lágrima não cai na terra. É resposta de oração. Vai ter gente que vai seguir Jesus enquanto tudo dá certo, enquanto é reconhecida, enquanto ela está emocionada. Mas deixa eu te falar, maturidade espiritual não é viver num evento X ou Y. Maturidade espiritual é viver de constância, é continuar quando ninguém vê. Aleluia. Eu não estou na escala, mas independente, tem uma vassoura ali, eu vou varrer. Eu estou ali porque não é uma escala, não é um microfone, é a minha vida. Eu sou servo. Jesus ensinou o que era servir. Uma vez ele falou para os discípulos: senta aí. Ninguém entendeu nada. Pega uma bacia, me dá uma toalha. Lá vem Pedro. Não, Pedro, se eu não te limpar, você não tem parte comigo. Meu irmão, se aquele que é dono de tudo desceu de um trono, pegou uma toalha, pegou um balde, quem dirá eu que não sou dono nem da minha vida? Bata no peito e diga: ser servo é privilégio. É tão bom quando um servo entende: Senhor, toma o pastor ciclano, Senhor, toma o pastor fulano, Senhor, eu estou indo lá. Mas eu não vou pregar, mas eu estou indo porque eu não sou estrela, eu quero somar. É isso que eu estou falando. Reino não cresce com eu dizendo eu sou. Reino cresce eu dizendo é Ele que é. É quando ninguém aplaude, é quando ninguém reconhece, é quando a oração parece em silêncio. Porque pra gente maturidade não é gritar num culto, é permanecer fiel depois do culto. Pedro não respondeu porque entendia tudo, pelo contrário. Pedro não respondeu. Quando ele responde, ele está dizendo: Senhor, eu compreendo. Na verdade, os discípulos ainda tinham muitas dúvidas. Mas Pedro entendeu algo: que mesmo sem entender tudo, longe de Cristo não havia propósito. Olhe para mim aqui. Talvez tu tenha tá dormindo e já acorda cansado. E a gente está numa fase onde a mente esgota. Parece que às vezes assumir a tribuna é desafio. Gabinete acelera o coração, porque tu não sabe o que vai vir de lá. E alguém olha e diz: irmão, tu tem que aguentar. Aqui Nosso bispo estava dizendo aqui, e eu estava lembrando de alguns anos atrás. Eu não tinha Dona Bruna, eu era magro que dava dó, só tinha cabeça. Morando em Senador Camará, lá no Sapo. Alguém conhece o Sapo? Era segunda a domingo. Eu saía do Sapo 4:30 para 5 horas da tarde. Não tinha dinheiro de passagem. Eu ia falar, dinheiro a gente continua sem. Mas ainda tem mais do que antes. Não tinha. E eu ia a pé para Parque São Jorge, cemitério de Campo Grande.
Rua São Martinho de Braga, número 10, onde era a minha sede. Agora nós estamos na Rua do Seminarista, número 73. E eu ia a pé. Não tinha dinheiro, aí ia e voltava. Só que andar de sapato social, tu sabe como é, né, irmão? Pé chegava latejando. Ia, voltava. Aí a família mudou para Campo Grande, para Magarça, onde moramos até hoje. Que bênção. Peguei transferência e fui para a congregação onde pastoreio hoje. Só que aí a situação financeira continuou. Aí eu já não saía a pé do Sapo para São Jorge. Agora era a pé do Magarça para Cachamorra. Ia, voltava. Meu cunhado veio, passou um tempo congregando com a gente. Aí eu já tinha companhia para ir a pé, porque ele não tinha nada, eu nada tinha. E a gente ia andando. E eu estava lembrando ali, aí o Espírito Santo falou assim comigo: olha onde você está. Olha como você chegou. Olha o que eu fiz. Aleluia. Deu vontade de desistir na caminhada? É claro que deu. Deu confusão na mente, dizendo: por que eu que estou orando, buscando, jejuando, a coisa está complicada, e fulano que parece uma madeira empenada e a gente começa os conflitos, porque Asaf teve esse conflito. Salmo 73 ele diz: o que está acontecendo? Quanto a mim, quase que eu desviei. Só que Asaf me ensina uma coisa: quase não é totalmente. Ele está dizendo: eu quase caí, eu quase desviei, mas eu percebi que acima do céu não há ninguém como o Senhor. Eu entrei no templo para adorar, eu fui renovado. Eu tenho uma notícia para você, meu irmão: Deus conhece a tua estrutura, não desista. Nem sempre você terá resposta para tudo, mas você precisa permanecer, porque você já experimentou quem Cristo é. Tu já passou essas coisas. Abacuque passou por isso, Paulo passou por isso. Por quê? Fé madura não é ausência de pergunta, é permanência mesmo em meio a elas. Vai ter dia que o rebanho vai estar mó paz, mas vai ter dia que elas mesmo vão querer dar cabeçada uma na outra. E pior que tu entra, quem leva a cabeçada é tu. Aí tu fica assim: Senhor, o que está acontecendo? Aí tu entende que na realidade tu não precisa de muito. Tu precisa de alguém cheio do Espírito. John Wesley, em uma das suas mais nobres citações, ele falou: dê-me 100 homens que nada temam senão pecado, e nada desejem senão Deus, e abalaremos o mundo. Ei, irmão, Deus não te deixou sozinho. Tem alguém para seguir junto contigo. Tem alguém que entendeu o propósito. Caminho aqui. Seguir Jesus é viver com propósito eterno. Repita comigo: o homem sem propósitos se perde em qualquer caminho. Sabe, meu irmão, Jesus nunca chamou os discípulos apenas para escapar do inferno. Jesus chamou aqueles homens para carregar uma missão. É Mateus 4:19 que ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Vinde. Seguir Jesus está ligado a acompanhar, andar atrás, seguir, caminhar na mesma direção. Isso aqui não fala de uma decisão emocional. Isso aqui fala de alguém que tem propósito. O evangelho dá sentido até para dor. Quem segue Jesus entende: a luta não é inútil, a renúncia não é desperdício. Quem segue Jesus entende que fidelidade possui recompensa eterna.
Lembra de Paulo? Paulo vai dizer para a igreja de Filipos, no capítulo 1, verso 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo. E se eu morrer? Ganhei. Tô chorando, mas tô com Ele. O centro da vida é Cristo. Paulo está dizendo: antes eu era o centro, meus desejos eram o centro, minhas vontades eram o centro. Agora na minha vida Cristo é o centro. A minha prioridade mudou, meu pensamento mudou, meu relacionamento mudou, minhas decisões mudaram, meu propósito mudou. Antes eu ia sair correndo, agora não. Agora eu estou mais tímido do que nunca, porque o propósito me motiva. O propósito me move. Pedro olhou para Jesus e entendeu: talvez eu não compreenda tudo, mas longe de ti não existe vida. E cá para nós, irmão, quem encontra Jesus encontra propósito, encontra identidade, encontra direção, encontra a vida. E aqui, ó, tudo que o mundo oferece precisa ser renovado constantemente. Pra gente não. Quem compra o celular hoje, e talvez você seja como eu, o meu celular ele é sentimental. Tem hora que ele... O meu é qual? É o iPhone 11. Já está no... Oi? Já está no 17. O meu de vez em quando ele apaga tudo. Tu volta agora. Hoje eu estava conversando com ele, eu falei: tu para de graça, rapaz. Volta. E ele voltou e está aqui. Tirei uma foto da igreja, ele travou, falei: ó, casa do Senhor. Aí ele voltou. As coisas precisam de renovo. As coisas, aí veio o 11, o 12, já está no 17. Daqui a pouco está o 18 e o 12 está ultrapassado. O meu não está ultrapassado, está ultra. Porque tudo na terra precisa de renovo constantemente. Cristo não. Cristo para a gente é suficiente. Cristo para a gente nos basta. O mundo vai mudar com tendência, mas Cristo permanece o mesmo que levanta, o mesmo que cura, o mesmo que salva, o mesmo que liberta. O autor aos Hebreus vai dizer, no capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Caminho aqui dizendo para você: o maior desastre de uma vida não é perder dinheiro, não é perder status, não é perder oportunidade. Para nós é passar anos dentro da igreja sem nunca realmente seguir Jesus. Que tristeza. Seguir Jesus é entender uma coisa: Ele não é parte da vida, Ele é a própria razão dela. Jesus está conversando com os discípulos e Ele começa a dizer para os discípulos: eu estou enviando vocês. Tem dia que não vai ser bom, tem dia que vai ser ruim, mas deixa eu falar uma coisa: vocês não estão indo numa força qualquer, vocês estão indo em meu nome. Aleluia, é em meu nome, em meu nome, em meu nome. Aleluia. Olha, pega isso aqui, porque ele disse, é Marcos no capítulo 16, é que eu estou caminhando. No verso de número 17 ele diz: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Alguém aqui crê?
Então toma posse disso aqui no seu ministério, toma posse disso aqui nas nossas igrejas, toma posse disso aqui na sua vida, toma posse disso aqui quando acabar esse culto de abertura. Aí toma posse disso aqui quando estiver cantando, pregando, toma posse disso aqui. Ele diz: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum, em meu nome colocarão a mão nos enfermos e eles serão curados. É no nome dele, nome dele, nome dele, nome dele, nome dele. É no nome dele. E cantaramagan choremi andarabagai. É no nome dele. É no nome dele. É no nome dele. Última vez, agora é a terceira e parou a prosa. Você pode pegar na mão de alguém. Pastor, não pego na mão, não pegue, né? Até mesmo porque pegar na mão de gente chata é chato demais. Eu fui num culto e o moço: eu não dou minha mão pra ninguém. Falei: obrigado, eu já tenho duas. Porque tem gente que é, né, irmão, de verdade. Tem gente que quando era do mundo parava em roda que nem conhecia. Eu tenho um amigo que quando ele era do mundão, meu irmão, ele bêbado, ele conta até hoje em dia ele é pastor, ele deu Cid. Uma vez eu estava tão bêbado que eu entrei numa festa, estava tendo um churrasco, sentei na roda do churrasco, comi churrasco, bebi. Eu falei: quem era ele? Não sei, porque quando eu cheguei estava todo mundo bêbado também. E o mundo é esquisito, mas a gente vem para a igreja. Comunhão é o que nos mantém iguais. Levante a mão dele a uma altura confortável. Tu vai dizer para ele sobre a tua vida. Não, tu está profetizando. Diga sobre a tua vida. Diga sobre a tua casa. Diga sobre o teu ministério. Diga: a mão de Deus continua se movendo. Diga para ele: tu chegou até aqui, tu não vai desistir, tu não vai parar, porque o céu te renova nessa noite. Diga para ele: o céu te levanta nessa noite. Urabacantarabashíria. Eu convido os adoradores, abram a sua boca e adora ele. Ele te renova, ele te sustenta. Glória a ele, bendito é o nome dele, adorado é ele. Tu não para, porque seguir Jesus é isso, é propósito, é razão de vida. Pastor, eu não estou nos meus melhores dias, mas parar tu não vai. Pastor, eu não estou no meu melhor momento, mas desistir não combina contigo. Pastor, não estou muito legal. Bem-vindo ao clube. De repente você não está legal de um lado, eu não estou legal de outro, mas chegamos no lugar do renovo, que é a casa dele. Chegamos no lugar onde a tristeza, a saudade e a alegria. Onde ele falou: pastor, no mundo tereis aflições. E eu gosto porque a palavra tem de bom ânimo ali. Tá ligado assim, ó. Aguenta um pouquinho. Chegou até aqui, 48 anos. E depois que tu começa a pastorear, aparecem umas dores estranhas. Porque pastor vira tudo: pedreiro, pintor, bombeiro, socorrista. Um pastor amigo falou: Delcide, foram assaltar em frente à nossa igreja. Eu falei: e tu? Ele: eu atravessei na frente do cara e ginguei. Você vai ter o prazer de conhecer pastor Gustavo. Ele: Delcide, eu chamei o cara na capoeira. Eu falei: mas tu joga capoeira? Ele: claro que não, mas o cara ficou com medo. Pastor vira tudo. Pastor vira cozinheiro, meu irmão. Às
Às vezes tua casa vai virar um albergue. Às vezes teu carro só não cabe gente embaixo do banco porque não dá. Aí tu olha e diz: eu continuo seguindo a Jesus. Eu não abro mão do chamado. Ele andará mansuri me andere barabaganchoreba. Tô seguindo porque daqui a pouco eu troco o fardo por uma coroa. Daqui a pouco a gente chega na glória. Talvez tu diga: Senhor, está doendo, mas eu não te largo, eu não te deixo. Saudoso pastor Juninho Milagre, Juninho, meu amigo. Juninho Milagre, ele dizia assim: a minha dor não é maior que o meu chamado. A gente prega com dores. Talvez a gente toque um teclado com dores. Talvez a gente exerça um diaconato com dores. Talvez a gente dá até bênção apostólica com dores. Mas a gente entende: eu fui chamado para algo maior. E quão privilegiado nós somos. Quão honrosos nós nos tornamos. Porque o chamado fez um ninguém ser um pastor, um pregador. Tem um hino que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. O autor diz assim, ó: eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre